Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando juntos aqui a disciplina Enfermagem em Urgências e Emergências. Nesta aula vamos abordar o item 5, capítulo 5 do seu material e falarmos um pouco sobre a fundamentação das ações de enfermagem nas urgências e emergências. Vamos lá? Bom, qual é a importância das ações de enfermagem nas urgências e emergências? Você consegue fazer essa reflexão? Qual a importância do seu papel como técnico de enfermagem nas ações da enfermagem nas urgências e emergências? Consegue visualizar isso? Não? Vamos ampliar um pouquinho? Consegue visualizar você trabalhando num pronto-socorro, atendendo a população, a qualquer tipo de população que apareça ali, com necessidade de urgência e emergência? Não? Consegue visualizar você no SAMU, por exemplo, atendendo pré-hospitalar? Consegue visualizar você, por exemplo, dentro de unidades de terapia ou clínicas onde aconteçam situações de emergência? Nesse sentido, então, eu quero que você visualize que o nosso papel na enfermagem, ele é amplo nas urgências e emergências. A gente pode atender pessoas em urgências e emergências num churrasco final de semana em casa, ok? Atendendo um possível afogamento, atendendo um possível engasgo. Então tem várias situações em urgências e emergências que nós acabamos prestando atendimento pré-hospitalar, intra-hospitalar, seja em clínica, seja dentro de um pronto-socorro ou numa UPA, por exemplo, unidade de pronto atendimento, ok? Nesse sentido, então, as competências que a equipe de enfermagem deve desenvolver, elas seguem com o seguinte: acolhimento e classificação de risco, tá? Então, nas instituições de saúde, o primeiro atendimento das urgências e emergências sempre vai ser o acolhimento, receber esse paciente, fazer a classificação de risco, onde vai ter um enfermeiro ou enfermeira fazendo essa classificação de risco. E essa classificação de risco vai ajudar e muito mesmo, a direcionar os atendimentos dessa população. Porque às vezes eu tenho um paciente que está com uma dor de dente, mas eu tenho um paciente com abdômen agudo, eu tenho um outro paciente com TCE. Quem vai ser atendido primeiro? Quem tiver maior complexidade, ok? E exigir literalmente uma situação de atendimento emergencial, tá? Por conta daquela comparação de chegar ao mesmo tempo esses três tipos de paciente, o TCE vai ser atendido primeiro, depois vem logo em sequência, com no máximo 5 minutos de aguardo, também talvez na situação de emergência o abdômen agudo que vai ser atendido paralelamente por outra equipe, tá? Dentro daquele pronto-socorro, e aquele paciente com dor de dente vai ficar esperando. Talvez até mesmo, quando ele passar pela classificação de risco, esse paciente com dor de dente ele vai ser orientado a procurar um postinho de saúde, tá? Porque o atendimento dele vai demorar mais de 4 horas, por exemplo, para ele ser atendido ali, se porventura não demorar mais que isso. Para isso existe a classificação de risco e o acolhimento vai servir para essa orientação e a classificação de risco também para classificar essas necessidades para acolher esses pacientes dentro da instituição de maneira mais adequada, ok? Então, uma das primeiras funções do enfermeiro, da enfermeira, na ala de urgência e emergência, literalmente, é acolher o paciente. Depois desse acolhimento, faz acolhimento também à família para entender os aspectos ali de doença ou adoecimento ou de trauma do acidente que aconteceu no setor emergencial e realiza também os procedimentos em nível de risco ou classificação de risco de acordo com o que o indivíduo necessita. Tá bom? A partir então desse acolhimento, ele vai para a classificação de risco. Nesse estágio, então, o profissional ele deve saber avaliar o paciente de forma primária, tá? Inicialmente de forma primária, sinais vitais, queixas, tá? Sinais vitais, alterações sinais vitais e queixas. E né, dessas queixas pode ter lesão, pode ter queda, pode ter perfuramento por arma branca, arma de fogo, pode ter traumatismo, pode ter abdômen agudo, ou seja, nessa lógica de avaliação primária é onde vai existir a classificação. E identificar esse quadro de saúde. Qual a necessidade desse paciente ser atendido agora ou aguardar um pouco, ok? Depois nós temos as questões relacionadas também na enfermagem com o suporte básico e avançado de vida, que é muito importante. Suporte básico é onde você consegue fazer as coisas sem muitos equipamentos, literalmente, às vezes somente com as suas mãos e o conhecimento. E o suporte avançado é onde eu tenho equipe treinada, onde eu tenho um socorrista, onde eu tenho um profissional enfermeiro, um técnico de enfermagem para fazer o atendimento daquela pessoa ali, ou às vezes eu tenho até um médico para fazer o atendimento especializado, por isso suporte avançado, ok? Nesse sentido, então, existem vários protocolos e procedimentos a seguir, como o SBV, que ele é um treinamento específico para as questões de atendimento, né?
de suporte básico de vida relacionado, por exemplo, a vias aéreas. Nós temos também outros tipos de suporte básico de vida relacionado a traumas. Então, vários tipos de treinamentos específicos para poder atuar tanto no suporte de vida básico quanto também no suporte de vida avançado. Então, esses procedimentos, eles são essenciais para os eventos de urgência e emergência. Nesse sentido, também exigem de nós, profissionais da enfermagem, uma atenção imediata e muito atenta, ok? Por quê? Porque o paciente ele pode evoluir para complicações graves de maneira muito rápida, de maneira muito dinâmica. Por isso que a gente tem que estar atento para as necessidades do segundo socorro, ok? Quero que você entenda simples, de maneira bem simples. O atendimento primário é o primeiro socorro, pode ser básico, pode ser avançado. E esse paciente ele precisa de um atendimento secundário. Esse atendimento secundário pode ser feito pelo bombeiro, pode ser feito pelo SAMU, por exemplo. O atendimento secundário pode ser feito lá no pronto-socorro, dependendo de quem fez o primeiro atendimento. Entendeu a lógica? Dependendo ainda da situação, esse paciente pode precisar de um atendimento terciário, ir se deslocar para outro município, ir se deslocar para uma outra instituição de saúde, ir se deslocar para dentro do centro cirúrgico. Tá? E justamente fazer esse atendimento em forma de cadeia de maneira mais adequada para o paciente. Por isso que é importante a gente estar atento para essas questões de emergência. E essa atenção imediata por parte da equipe técnica, do enfermeiro também e da equipe de enfermagem, é muito importante a gente atentar para as complicações, como por exemplo a parada cardiorrespiratória, tá bom? Então o suporte básico de vida, ele consiste em uma sequência de manobras, ok? Não invasivas nos pacientes com risco de morte. Já o suporte avançado, ele requer procedimentos invasivos. Aí eu faço, literalmente, às vezes, uma sondagem no paciente, um acesso venoso central, um acesso venoso periférico, um acesso venoso via intraóssea, por exemplo, dependendo da situação e dependendo da dinâmica de trabalho. E nesse sentido, eu tenho um suporte circulatório, onde eu tenho, às vezes, um equipamento para fazer desfibrilação, um equipamento para fazer massagem cardíaca automática, por exemplo. Eu tenho um monitor cardíaco para fazer a monitorização cardíaca desse paciente. Então, o suporte básico de vida, ele é bem mais básico. No avançado, eu já tenho materiais, equipamentos e profissionais especializados, ok? Então, outro tipo de vertente é o atendimento à vítima de trauma, que é bastante importante. Os acidentes automobilísticos e também a violência urbana são os maiores causadores de vítimas de trauma de maneira em geral. E o enfermeiro e sua equipe, eles precisam estar capacitados para receber pacientes de qualquer tipo de origem ou necessidade de emergência. Tanto de traumas, quanto circulatórios, quanto neurológicos, quanto vasculares, quanto ortopédicos, qualquer tipo de trauma, é importante que a gente tenha capacitação para poder fazer esse atendimento, ok? E nessas condições, agir conforme o direcionamento de protocolos da instituição onde a gente vai trabalhar, tá bom? E outro tipo de questão importante é a assistência ao infarto agudo do miocárdio, por exemplo, e a assistência que a gente vai prestar em urgência e emergência no acidente vascular encefálico, no AVE ou no derrame, que comumente a gente pode ouvir falar, tá bom? Então, no infarto agudo do miocárdio ou também no acidente vascular encefálico, a gente tem condutas específicas a avaliar na enfermagem. No infarto agudo do miocárdio e no acidente vascular encefálico, eles representam uma das maiores causas de mortalidade no mundo inteiro. Não é diferente no Brasil. Por isso que a gente tem que estar atento para iniciar o mais rápido possível o atendimento pré-hospitalar e também a continuidade desse atendimento pré-hospitalar dentro das instituições de saúde. Outra questão importante é a assistência às emergências obstétricas. Embora a gente possa parecer que a criança vai nascer sozinha, em algumas situações elas não vão nascer sozinhas, porque a gestação pode ser de risco, pode evoluir, por exemplo, a pressão alta, pode evoluir, por exemplo, a um descolamento de placenta, pode evoluir, por exemplo, para um rompimento prematuro da placenta e também, obviamente, da bolsa. Pode acontecer aí, literalmente, algum trauma obstétrico, por exemplo, também com a mãe gestante. Então, nesse sentido, é importante que a gente tenha um conhecimento sobre essas questões obstétricas, no sentido de nós, enfermeiros e técnicos de enfermagem, atuarmos em emergências hospitalares e também saber identificar precocemente a eclâmpsia, que é, obviamente, um distúrbio relacionado a complicações da gestação. Então, por isso que eu tenho que ficar atento lá na gestação, por exemplo, a dores abdominais exageradas, que não são comuns para o período gestacional. Tenho que estar relacionado a identificar, por exemplo, sangramentos. Tenho que estar relacionado também a identificar dores específicas que não sejam no período adequado. Tenho que saber também monitorar os sinais vitais de maneira adequada para poder identificar esses períodos ou complicações como eclâmpsia, ok?
precocemente. E, óbvio, além de hemorragias uterinas e também algum tipo de trauma gestacional. Então, são diversos locais onde os profissionais de enfermagem, de maneira geral, podem atuar, como, por exemplo, unidade de atendimento hospitalar, como você já viu, a gente pode atuar em qualquer tipo de setor, tendo paciente ou não, tá? Onde não tem paciente, professor? Central de materiais, por exemplo, tá? Não tem pacientes lá. Centro cirúrgico não tem pacientes internados, o paciente só passa lá, faz o procedimento cirúrgico e volta para uma clínica para ficar internado. Unidade de 24 horas, como as UPAs, como os prontos-socorros, por exemplo, são unidades onde a gente tem também de suporte. Unidade de terapia intensiva, como UTI, CTI, por exemplo. Unidade de dor torácica, que é importante, onde a gente vai fazer uma monitorização com pacientes que tenham literalmente algum problema torácico. Unidade de terapia intensiva neonatal, onde a gente vai atender literalmente o neonato, tá? Ele acabou de nascer, mas ele tem alguma complicação, por exemplo, ele pode ser prematuro, ele pode ter alguma complicação durante o parto. E até mesmo unidade de internação, e aí são variadas. Pediatria, maternidade, clínica médica, clínica cirúrgica, tá? Eu posso ter literalmente alguma outra clínica, além dessas clínicas de maneira geral, onde tem a internação de tanto crianças quanto de adultos, unidades psiquiátricas, por exemplo, onde tem a internação de pacientes, ok? Bom, falamos então do item 5, capítulo 5 do seu material sobre a fundamentação das ações de enfermagem nas urgências e emergências. Por que então nós precisamos conhecer essa dinâmica da gestão ligado às questões emergenciais, literalmente, para poder atender melhor os pacientes, independente do local onde a gente for trabalhar, ok? Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.